Os Estados Unidos, como a gente sabe, são muito bons de propaganda. Então essa manchete aqui dizendo que o país assumira o epicentro do coronavírus, superando a China, a Itália e a Espanha, não era nada bom, tanto para o Trump como para o país, para a imagem de potência mundial e de polícia do mundo. E aí o que fazem os americanos? Culpam o Maduro. Diz que o presidente da Venezuela está inundando os Estados Unidos com cocaína. And an effort to flood the United States with cocaine. O procurador-geral dos Estados Unidos, o chefe do Departamento de Justiça daquele país, chamado William Barr, o que é que ele diz neste comunicado à nação americana e, logicamente, que ao mundo inteiro? The indictment of Nicolas Maduro and his co-defendants. Ele diz que o indiciamento do presidente Maduro e de seus correaos, que são 4, né? Além do Maduro, tem mais 4 grandes autoridades da Venezuela, incluindo o presidente da Assembleia Constituinte, o Diosdado Cabello, o presidente da comissão, aliás, do Supremo Tribunal de Justiça, e mais um ministro do Petróleo. Alleges a conspiracy. Eu tive de escrever aqui para não me confundir. De tão absurda é essa acusação do Procurador-Geral dos Estados Unidos. Conspiracy involving an extremely violent terrorist organization. A acusação contra o Maduro e seus corréus, como ele se refere às autoridades venezuelanas, uma organização extremamente violenta As the Revolutionary Armed Forces of conhecida como as Forças Revolucionárias da Colômbia, FARC, Colombia, the FARC, and an effort to flood the United States with cocaine. num esforço para inundar os Estados Unidos de cocaína. Só que esta manchete que esperavam as autoridades americanas para competir com essa manchete aqui dos Estados Unidos e virarem o epicentro do coronavírus, não vai colar muito, porque essa manchete aqui, reproduzida pelo Estadão de São Paulo e toda a mídia mundial, é muito forte. Vejamos o que diz essa matéria. Estados Unidos passam a China e se tornam país com maior número de infectados pelo coronavírus, diz o jornal. De acordo com dados coletados pelo New York Times, há 81.578 pessoas infectadas com o coronavírus, incluindo mais de 1.000 mortes. Ora, são exatamente, neste momento da gravação, 23 horas e 30 minutos de hoje, 26 de março. E agora a gente vai ver o número atualizado desses casos. Vejamos aqui. Estados Unidos, 85 mil. Ali estava falando em 81 mil. O material era de 18 horas e 30 minutos. E agora, nesse momento, é de 85.377. Em segundo lugar, vem a China, com 81,340. Itália, 80.589. Espanha, 57.786. Os problemas são das próprias autoridades americanas, que não souberam cuidar da questão, não é, da saúde popular. A gente sabe que mais de 40 milhões de americanos estão excluídos dos planos de saúde. E olhe que isso é na maior potência do mundo. Então os cientistas alertaram que o país um dia se tornaria
o mais atingido pela pandemia de coronavírus. Esse momento chegou nesta quinta-feira, 26, de acordo com dados coletados pelo New York Times e a Universidade de Johns Hopkins, que era aquele site a que eu me referi há pouco. Nos Estados Unidos, sabe-se que pelo menos 81.578 pessoas foram infectadas com o coronavírus, incluindo mais de 1.000 mortes. Continua o material do Estadão. Com 330 milhões de residentes ou habitantes. Só para se ter uma comparação, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Os Estados Unidos são a terceira nação mais populosa do mundo, o que significa que ela fornece um vasto conjunto de pessoas que podem potencialmente receber o Covid-19, doença causada. Em uma democracia ampla e cacofônica, em que os Estados Unidos estabelecem suas próprias políticas e o presidente Donald Trump envia mensagens contraditórias sobre a escala do perigo e como combatê-lo, não houve, segundo o jornal, uma resposta coerente e unificada a uma grave ameaça à saúde pública. E agora a gente vai verificar as reações do governo da Venezuela, que logicamente não tiveram essas repercussões todas, porque quando o material é favorável à Venezuela, a mídia ou silencia, ou oculta, ou então distorce. Mas vamos lá aos pronunciamentos da vice-presidenta e do próprio presidente da Venezuela e de seu chanceler. Comecemos com a vice-presidenta Delcy Rodrigues. No quieran ahora enmascarar la profunda crisis que lo coloca hoy como el primer país más afectado por esta pandemia. Ele disse: não queira mascarar a crise que coloca o país, os Estados Unidos, como campeão da epidemia ou pandemia. No pretendan esconderla ni taparla. Não pretenda escondê-la nem tapá-la. Atacando y agrediendo al pueblo venezolano. Atacando e agredindo o povo venezuelano. Hoy veíamos en las noticias, se dispara el desempleo en los Estados Unidos. Então ele disse, ela se lembrando das notícias recentes, de que disparou o desemprego nos Estados Unidos. Niveles históricos. A níveis históricos. Porque las medidas, mientras el presidente Nicolás Maduro protege. Porque as medidas, enquanto o presidente Nicolás Maduro na Venezuela protege a los trabajadores, decreta la inamovilidad laboral. Protege os trabalhadores com a manutenção da estabilidade no emprego. En los Estados Unidos se dispara a cifra de 3.3 millones. Nos Estados Unidos se dispara a cifra de 3,3 milhões de desempleados, que registra um histórico que não se havia visto. De desempregados, que é um histórico que não se havia visto em 50 anos nesse país. Em 50 anos neste país. Vamos rapidamente agora ao chanceler da Venezuela para terminar com o presidente Nicolás Maduro. O governo de Donald Trump vuelve a arremeter contra o pueblo de Venezuela. O governo de Donald Trump volta a arremeter contra o povo da Venezuela. E suas instituições democráticas. E suas instituições democráticas. Utilizando uma nova modalidade de golpe de Estado. Utilizando uma nova modalidade de golpe de Estado. Sobre a base de acusações miseráveis. Sobre a base de acusações miseráveis. Vulgares e infundadas. Vulgares e infundadas. Que intentam minimizar o alto reconhecimento. Que tentam minimizar o alto reconhecimento que possui Venezuela em la luta contra o narcotráfico. Que possui a Venezuela na luta contra o narcotráfico. A gente sabe que essa acusação de narcotráfico é porque o Maduro estaria protegendo as Farc, não é? Aquela dissidência das Farc que não respeitou o acordo com o governo de
Manuel Santos, o antecedente do atual, e que promoveu aquele acordo internacional e acabou dando o Prêmio Nobel da Paz ao presidente Manuel Santos. Demostrado plenamente en distintos ámbitos multilaterales. La política de cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela. A política de mudança de governo pela força, ou seja, determinada pelos Estados Unidos, está destinada al fracaso. Está destinada ao fracasso. Ofrecer recompensas. Oferecer recompensas, no caso aí de 15 milhões de dólares, al estilo de los vaqueros racistas, ao estilo dos fazendeiros racistas del lejano oeste, do Velho Oeste, el desespero de la élite supremacista, demonstra o desespero da elite supremacista de Washington y su obsesión de Washington e sua obsessão contra Venezuela para alcançar réditos eleitorais, para alcançar benefícios eleitorais no estado da Flórida. A gente sabe que o Trump está concorrendo à eleição deste ano. O presidente Nicolás Maduro estava muito exaltado numa reunião onde estavam presentes os seus ministros e principalmente os comandantes militares e algumas de suas tropas. Vejamos o que é que ele diz. Entendido. Estamos listos para o combate. Não somos cobardes. Estamos prontos para o combate. Não somos covardes. Somos guerreiros. Queremos a paz. Somos guerreiros e queremos a paz. Mas somos guerreiros. E vamos ao combate. Porque lo hacemos por um pueblo. E vamos ao combate porque estamos com um povo. Por uma sociedade que merece paz e por uma sociedade que merece paz. Todo.